Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência ao estudo da biologia. Nessa aula vamos falar de dois sistemas aí, sistemas digestório e cardiorrespiratório. Na verdade, nessa primeira aula vamos dar ênfase ao sistema digestório. Na segunda aula falamos daí do sistema circulatório aliado ao sistema respiratório. A gente chama de sistema cardiorrespiratório. Em relação ao sistema digestório, nós temos ali basicamente dois processos digestivos. A digestão mecânica, que envolve a questão da mastigação, presença dos dentes, mas a nossa ênfase, realmente o que importa mais, é a questão da digestão química, onde vai ter aí a participação de diversas enzimas. Então, vamos lá falar de sistema digestório. Em relação ao sistema digestório, qual é o caminho que o alimento vai seguir através do tubo digestório? Nós temos a boca, então tudo começa ali na boca, onde você vai ter lá a língua, os dentes, a saliva. Aí vai seguir para a faringe, da faringe segue para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 porções. Alguns autores consideram 2 porções. Posso dividir em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. Alguns autores chamam em 2 porções, duodeno, e eles chamam de jejuno e íleo, como se fosse uma porção só. Duodeno, jejuno, íleo. Jejuno, tracinho, íleo. Mas basicamente podemos entender que são 3 porções. Intestino grosso, dividido em seco, cólon, reto e ânus. Veja que eu passei rapidamente porque a gente vai aprofundar em cada uma dessas etapas aí, certo? Então vamos lá. Esse seria o caminho então nessa sequência. Quando você fala em relação à presença desse alimento ali na boca, vai acontecer na sequência um processo importante chamado de deglutição. Então temos ali o bolo alimentar, então aqui no número 1, o bolo alimentar. A epiglote, que é o piguelinho ali da glote, ela está relacionada, quando você vai engolir, ela vai fechar ali a laringe. E eventualmente a gente pode engasgar aí nesse processo se ele não funcionar corretamente. Então, no momento que você tem ali o bolo alimentar na boca, a epiglote está levantada. E aí o que acontece? No segundo momento, você vai ter ali o esôfago já posicionado, a epiglote abaixada bloqueia a laringe para que esse alimento não vá lá para as vias respiratórias. Porque você tem a possibilidade dele ir para a laringe e aí vem um engasgo, que pode causar aí a morte por conta da pessoa sofrer esse engasgo. Então é importante que a epiglote bloqueie ali a laringe e esse alimento então ele vai seguir lá para o esôfago, evitando esse processo então de engasgo. Esse processo de movimento da epiglote, fechando ali a entrada da laringe, nós chamamos de deglutição. E aí nós temos o seguinte, né? Aqui, se você for olhar num panorama geral, temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, o jejuno e o íleo, que é a continuidade do intestino delgado. O intestino delgado pode ter aproximadamente em torno um pouco mais de 6 metros de comprimento. E aí temos o intestino grosso, que vai ter aproximadamente em torno de 1,5 metro. E aí vem o reto e o ânus. Na boca é onde acontece o processo de mastigação, processo mecânico, digestão mecânica. Mastigação, vem um processo chamado de insalivação. Professor, o que é insalivação? É a mistura do alimento com a saliva. Nós chamamos isso de insalivação. E na sequência, a deglutição, como nós já comentamos anteriormente. O esôfago, ali não acontece nenhum tipo de digestão específica. O esôfago é só um canal de passagem, mais ou menos 25 centímetros de esôfago, garante ali que o alimento vai seguir para o estômago por conta que é no esôfago que começam os movimentos peristálticos, o peristaltismo. O movimento peristáltico é o movimento da musculatura lisa que vai empurrando esse alimento. Mesmo que você coma deitado ou de ponta cabeça, o alimento vai seguir na direção do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, do intestino delgado para o intestino grosso, para o reto e para o ânus. E aí nós temos o duodeno. No duodeno você tem então ali o início do intestino delgado.
Glândulas importantes vão funcionar aqui, lançando suas secreções no duodeno. Quais são essas glândulas? Nós temos o pâncreas, que produz o suco pancreático, que contém uma grande porção de enzimas, e ao mesmo tempo contém também o bicarbonato. Esse bicarbonato ele tem uma função de alcalinizar o duodeno, já que o alimento que vem do estômago, esse alimento que vem do estômago chamado de quimo, ele vem um quimoácido, e o duodeno precisa estar alcalino. Então, vem junto com o suco pancreático o bicarbonato, que vai garantir que o duodeno permaneça com pH em torno de 8, 9 ou 10. É esse pH alto, um pH alcalino ou básico, que as enzimas do duodeno funcionam. E aí vem o quê? Vem o jejum e o ilho. No jejum e o ilho, basicamente, temos uma absorção dos nutrientes que foram digeridos. Intestino grosso, temos ali a formação do bolo fecal, a absorção de água. O reto armazena as fezes e o ânus relacionado à eliminação dessas fezes, desse bolo fecal. Com relação às estruturas, nós temos aqui, né, então, com uma maior intimidade, você vê então aqui o estômago. No estômago nós temos o quê? O suco gástrico. O pH do estômago é em torno de 2, um pH ácido. Então, o ácido clorídrico, mais enzimas importantes vão atuar no estômago. Nós temos o duodeno, que é essa curvinha aqui, que dá mais ou menos uns 25 centímetros de intestino delgado. Veja que o duodeno ele tem uma intimidade grande aqui com o pâncreas, já que o pâncreas vai lançar o suco pancreático, e ao mesmo tempo o fígado também pode lançar a bile aqui diretamente no duodeno. Quando esse quimo chega gorduroso, é importante que o fígado lance a bile. O fígado produz a bile. A vesícula biliar armazena a bile, que também lança uma grande quantidade de bile diretamente no duodeno. Então, uma parte da digestão importante vai acontecer aqui no duodeno. Uma parte marcante aí da digestão acontece ao longo do duodeno. E aí vem o jejum e o ilho, né? O pâncreas produz então o suco pancreático, que contém enzimas mais bicarbonato. O fígado produz a bile. A vesícula biliar armazena a bile. Cuidado com pegadinha, né? A vesícula biliar não produz a bile, ela armazena a bile. Sobre quem faz cirurgia da vesícula biliar tem algum problema? Veja, a vantagem de ter a vesícula biliar é que o fígado está constantemente produzindo a bile. Ao mesmo tempo que o fígado fica gotejando bile aqui no através desse canal que também chega aqui junto com o pâncreas, né? Ali chega nesse canal, é chamado de canal colédoco. Chega aqui no duodeno, a bile, ele está ali constantemente gotejando essa bile. Quando consome um alimento muito gorduroso, a vantagem é que tem uma grande quantidade de bile que vai agir aqui no duodeno. E aí uma pessoa que é submetida a uma cirurgia para retirada da vesícula biliar, ela continua produzindo a bile, porque o fígado que produz. Só que agora ela não tem mais aquela grande quantidade de bile que estava armazenada na vesícula biliar. Então ela pode até consumir alimento gorduroso, mas em pequenas porções, de acordo aí com um acompanhamento de um nutricionista que vai ser importante para essa pessoa. Na sequência, vamos entender então as etapas da digestão. A digestão do amido. Amido está associado então aí a carboidrato. A digestão do amido começa na boca. Na nossa saliva existe uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Então, se eu vou destacar aqui em azul para vocês, é onde acontece a digestão do amido. Amido, carboidrato, pão, macarrão, pizza, rico em amido, batata, né? A digestão começa na boca e termina onde? Termina no duodeno. Lá no duodeno, nós temos então o suco pancreático, que também vai ter ali a amilase pancreática, que vai auxiliar na digestão do amido. Temos também, junto com esse suco pancreático, o bicarbonato, que vai garantir o pH 8, aproximadamente 8 ali do duodeno. Temos ainda o suco entérico. O intestino delgado ele produz o seu próprio suco também. Então ele não fica satisfeito só com a chegada do suco pancreático, não, ele também produz enzimas importantes. O suco entérico produz, por exemplo, a maltase. A maltase, veja que enzima sempre termina com ase, né? A maltase, ela vai garantir a quebra dessas moléculas de amido em glicoses. A glicose é um açúcar pequeno. Pequeno o suficiente para ser absorvido ao longo do jejum e do ilho,
para que você possa então ter a glicose circulando pelo sangue e ser absorvida pelas nossas células. A glicose é uma molécula que é pequena, ela entra nas nossas células garantindo lá o processo de respiração celular. Então, a digestão do amido começa na boca, termina no intestino. Digestão das proteínas começa no estômago. Então, a digestão de proteína começa no estômago. Existe uma proteína chamada pepsina. A pepsina ela vai começar a quebrar essas proteínas em pequenos peptídeos. Eu gosto de comparar a proteína como se fosse uma parede. Se eu quebro uma parede em blocos, eu tenho pequenos peptídeos. Então começa a digestão das proteínas no estômago. E é importante que o pH do estômago fique ácido para que essas reações aconteçam de maneira satisfatória. E vai terminar também no duodeno. Porque lá no duodeno, junto com o suco pancreático, também tem uma enzima chamada tripsina, que vai garantir a digestão dessas proteínas, separando os bloquinhos, os tijolinhos, que nós chamamos aí de aminoácidos. Então, a unidade fundamental de uma proteína são os aminoácidos. Mas o suco entérico também contém as dipeptidases, que vão garantir a digestão dessas moléculas proteicas em aminoácidos. Então, a digestão de proteína começa no estômago, termina no duodeno. Temos a digestão de ácidos nucleicos, DNA, RNA. O que você faz com esses nutrientes que vêm ali a partir da alimentação? O DNA do alface, você vai digerir isso, né? Então, os ácidos nucleicos também sofrem digestão. Lá no seu duodeno, nós temos enzimas, as nucleases, que vêm junto com o suco pancreático, que vão digerir esses ácidos nucleicos em pequenos nucleotídeos. No suco entérico temos também dipeptidases que auxiliam ali na digestão dos ácidos nucleicos, garantindo digestão em nucleotídeos. Então veja que, dependendo da natureza da matéria orgânica, ela vai ser digerida em partes diferentes do sistema digestório, por ação de enzimas diferentes. Lembre-se que uma enzima é altamente específica. Falta ainda a digestão de lipídios. A digestão de lipídios, ela até começa um pouquinho ali no estômago, porque existe glândulas que produzem substâncias que vão auxiliar no início da digestão dos lipídios no estômago, mas ela é destacada principalmente no duodeno, no intestino delgado. Então a gente até pode dizer que a digestão de lipídio mesmo, ela vai ser efetivada no duodeno. Começa e termina praticamente ali no duodeno. Porque é aqui no duodeno que chega a bile. O que a bile faz? A bile emulsiona ou emulsifica, né? Pode vir com essas palavrinhas assim, emulsiona ou emulsifica os lipídios. Aí, professor, o que é emulsionar? A bile ela tem uma ação como se fosse uma ação detergente. Quando você está com a mão cheia de gordura e você pega um detergente, o que acontece? O detergente ele emulsifica a gordura. A bile faz a mesma coisa. A bile ela pega uma gota de gordura e ela quebra em pequenas gotículas, facilitando aí a digestão por uma enzima que é chamada de lipase pancreática. Então o suco pancreático também produz uma lipase pancreática que vai auxiliar na digestão dessas moléculas aí, desses lipídios, quebrando esses lipídios em ácidos graxos mais álcool. Então perceba que o suco pancreático contém várias enzimas importantes para garantir ali a digestão de qualidade. E lembre-se que, um ponto importante, a bile não contém enzimas. O que a bile faz é emulsificar gorduras. Emulsificar significa pegar uma gota de gordura e quebrar em pequenas gotículas. A vantagem de fazer isso é porque uma vez que quebrou essa gota de gordura em gotículas pequenas, aumenta a superfície de contato da lipase com essas gotículas, facilitando aí a digestão dessa gordura. Agora veja, temos aqui em relação à digestão no estômago, o bolo alimentar entra em contato com o suco gástrico, então chega ali o bolo alimentar em contato com o suco gástrico do estômago. Lá no seu estômago existe uma enzima chamada pepsina. Você vai dizer, professor, mas se a pepsina digere proteína, por que ela não digere o estômago? Porque a própria glândula, ou por que não digere a própria glândula? Porque a glândula produz a pepsina na forma ativa, que é o pepsinogênio, que na presença do ácido clorídrico é convertido em pepsina. E aí sim,
tem ação sobre proteínas, digerindo em peptídeos. Então a glândula que produz a pepsina, na verdade, ela produz o pepsinogênio, que é ativado na presença do ácido clorídrico. E aí você tem a digestão de proteínas em peptídeos. Na infância é produzido a renina. Então a renina, produzida na infância, está relacionada principalmente ao processo de amamentação, a criança está mamando, consumindo muito leite, então o processo de coagulação das proteínas do leite, então principalmente na infância. Temos a lipase gástrica, lembra que eu falei que até existe uma enzima aqui, né, a lipase gástrica, que vai agir nos lipídios, auxiliando na digestão dos lipídios. Mas ela vai ser significativa principalmente lá no seu intestino delgado, porque é lá que a bile vai atuar, é lá que a lipase pancreática vai atuar. O pH do suco gástrico em torno de 2, um pH ácido. O bolo alimentar do estômago nós chamamos de quimo, permanece por cerca de 4 horas mais ou menos no seu estômago. Então, mais ou menos esse é o tempo que vai acontecer ali desse quimo. A gente pode dizer que é um quimo ácido, já que o pH do estômago é ácido. O quimo migra para o seu intestino delgado. Então ele vai migrar para o intestino delgado. Chegando lá no intestino delgado, ele é dividido em 3 porções, duodeno, jejunum e íleo. O duodeno recebe o suco pancreático, então produzido pelo pâncreas, lançado no duodeno. O duodeno tem um pH em torno de 8, que é garantido porque o pâncreas lança junto com o suco pancreático os íons bicarbonato, garantindo então esse pH 8 ali no duodeno, que vai neutralizar a acidez do quimo. Então esse quimo que chega ácido é neutralizado porque no suco pancreático contém bicarbonato. Então essa é a ação do bicarbonato. Teremos enzimas importantes nesse suco pancreático. A tripsina, que vai agir nas proteínas, e a quimotripsina, que também age nas proteínas. Temos a amilase pancreática, o nome amilase digere amido em maltoses, que são moléculas de açúcar menores, e a lipase pancreática, que vai agir nos lipídios, quebrando esses lipídios em ácidos graxos mais glicerol. Lembrando que vai ter o suporte para a lipase aí da bile, né? A bile emulsifica a gordura, facilitando a ação da lipase pancreática. Então, no intestino delgado, você ainda tem o suco entérico, que é o suco do próprio intestino. O próprio intestino produz ali o seu suco. O suco do duodeno, o suco entérico, ele contém também uma porção de enzimas. A enteroquinase, que vai atuar aqui em relação ao tripsinogênio, que vai ativar ali a tripsina. Então, o tripsinogênio na presença da enteroquinase, ele ativa e você tem então ali a tripsina, que vai agir na digestão de proteínas. A maltase digere a maltose em glicose mais glicose. Lembrando que maltose ela é um disacarídeo, glicose mais glicose. A sacarase digere a sacarose em glicose mais frutose. A lactase, que é o açúcar, aí, né? Você tem o açúcar do leite lá, que é a lactose. Temos a lactase, que digere o açúcar do leite em glicose mais galactose. Pessoas que têm intolerância à lactose têm problemas relacionados à lactase, essa enzima aqui. Peptidase, que vai agir ali nos peptídeos, garantindo a formação ali dos aminoácidos, a digestão até aminoácidos. Então, lembre-se que tem o suco do próprio intestino, que é uma forma de garantir realmente que a digestão aconteça de maneira adequada. Com relação à regulação hormonal, como que esses órgãos, como que eles conversam? Como que essas estruturas conversam? Através de regulação hormonal. No estômago, por exemplo, nós temos a gastrina. Só o fato de você pensar em comer e de você, por exemplo, mastigar lá algum tipo de alimento, o teu estômago ele já está ali produzindo a gastrina. Então, a gastrina vai agir no próprio estômago, fazendo com que esse estômago produza ali o ácido clorídrico. E nós temos outras regulações hormonais importantes. O duodeno produz substância como a secretina, que vai sinalizar lá para o pâncreas, dizendo: pâncreas, manda o suco pancreático, manda o bicarbonato. Então, como que o duodeno aciona o pâncreas? Através de regulação hormonal, manda a secretina. Ao mesmo tempo, o duodeno ele pode produzir uma substância que é a colicistocinina, ou colicistoquinina. A colicistocinina, ela vai chegar lá, um mensageiro que chega aqui no fígado e diz: fígado, manda a bile. O quimo chegou muito gorduroso, manda a bile. Então aqui,
colecistocinina, ela é um sinalizador para que o fígado mande a bile, para que a vesícula biliar mande grande quantidade de bile. Então, a colecistocinina também é um regulador. E nós temos ainda a enterogastrona. A enterogastrona, ela vai sinalizar para o estômago que o duodeno está cheio. Lembra que o duodeno ele tem mais ou menos 25 centímetros? Então, uma vez que ele está cheio, ele tem que sinalizar para o estômago, pera aí meu, dá um tempo aí, tô cheio aqui, cara. Como que o duodeno conversa com o estômago? Ele manda a enterogastrona. A enterogastrona vai dizer para o estômago, segura um pouco aí o peristaltismo, então o estômago dá uma relaxada, né, e espera até que possa mandar o quimo para o duodeno. Então essa é a regulação hormonal do sistema digestório. E lá no intestino grosso, o que vai acontecer? Lá no intestino grosso, você vai ter ali a formação do bolo fecal. Então esses nutrientes que foram digeridos, antes de chegar ainda no intestino grosso, eles vão passar pelo jejuno. Lembra que eu falei para vocês que alguns autores chamam de jejuno íleo? Posso escrever assim. Jejuno íleo, que é a porção maior do intestino delgado, antes de chegar no intestino grosso, é onde você tem as microvelocidades intestinais que vão absorver os nutrientes. Saindo do intestino delgado, nós vamos para o intestino grosso. O intestino grosso ele tem a função do quê? De absorver água, a função de ter uma atividade bacteriana, muitas bactérias do bem que atuam ali no intestino grosso. Ah, a função do intestino grosso é só formar as fezes, professor? Não só isso, ele também produz algumas substâncias importantes. Essa atividade bacteriana, essa coleção de bactérias que nós temos que formam a nossa microbiota, produzem substâncias importantes que vão garantir aí a nossa saúde. Então você tem aqui, por exemplo, a produção de vitaminas, como vitamina K, vitamina do complexo B, como a vitamina B12, que são produzidas aqui no intestino grosso. Então o intestino grosso tem uma função, uma regulação também em relação ao equilíbrio e funcionamento do nosso corpo. Quando esse bolo fecal ele demora muito tempo para percorrer esse 1,5 metro do intestino grosso, o intestino grosso ele vai absorvendo água, então essas fezes ficam cada vez mais secas. Então não é interessante. Quando essas fezes passam muito rápido, são formadas ali muito rápido, temos uma diarreia. Então o ideal nem é ser muito rápido nem muito lento. Existe um trabalho relacionado à velocidade do peristaltismo em relação ao intestino grosso. É importante que você observe o funcionamento do seu intestino grosso, que é uma das formas de você saber se está tudo bem com a sua saúde. Maravilha, gente? Então, terminamos essa parte relacionada ao sistema digestório. Até a próxima!